Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Dias de choque, rei, dia de Palmeiras e São Paulo, mas tem mais coisas pra gente conversar. Vou trazer aqui os últimos detalhes em relação ao jogo. Daqui a pouco, né, o jogo já no final da tarde, então eu tô trazendo aqui no meio da tarde pra vocês já ter o jogo, mas tem mais informação aqui nesse vídeo, então fiquem ligados por aí, tá? Muito importante que vocês assistam o vídeo inteiro, deixa seu like, deixa seu comentário, é muito importante. Muito obrigado pra você que já chegou nesse vídeo, tá? E a gente tem alguns assuntos bem interessantes de falar. O futuro do Rony, o Rony surpreendendo todo mundo, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar rapidinho do choque rei, tem desfalque importante do lado do São Paulo, né? E sobre Rafael Veiga, né, cara? Como que tá a situação de Rafael Veiga, que a gente tá falando aí sobre ele ser vendido, se ele vai sair do Palmeiras ou não. Vamos dar uma olhada aí nas últimas atualizações, beleza? Então, como eu já disse, já deixa seu like, se inscreva no canal, muito importante. Vamos começar pelo Rony, que não é um problema nosso mais, e tá perto de ser um problema do rival, né? Porque, cara, é inacreditável isso aqui, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Informação aí de André Hernan, Daniel Bocato e Felipe Silva da ESPN, né? Rony, ex-Palmeiras, e no Atlético Mineiro tem negociações avançadas com o, atenção, Corinthians. Rony no Corinthians. Eu tinha que trazer isso. Eu sei que não tem mais a ver com o Palmeiras, mas eu tinha que trazer porque, claro, o Rony tem uma história e tal, e a gente tem que falar sobre isso, né? A informação, ela foi antecipada pelo Everton Guimarães que tá de perto lá do futebol mineiro, né? E aí, vamos ver os valores aqui, ó. A reportagem apurou que o acordo entre os clubes gira em torno de 25 milhões de reais, com um contrato de 3 anos, com a opção de estender por mais um. A situação está avançada e existe a expectativa de que o Rony esteja em campo com a camisa do Corinthians na Supercopa do Brasil, dia 1º de fevereiro, contra o Flamengo. Aí aqui eles falam que o diálogo entre os dois times estava acontecendo há alguns dias, né? E o Rony chegou a ser alvo de Santos, Bahia e Fluminense. O Santos, ele ficou muito próximo, né? Mas acabou não avançando, e agora ele tá muito perto realmente do Corinthians, né? Com a possibilidade de contar com o Rony, o Corinthians esfriou as conversas por Júnior Santos, também do Atlético Mineiro, né? Estavam conversando também com o Júnior Santos, então focaram aí no Rony. Cara, e aí pelo que a gente viu aqui, informação do André Hernan também, as conversas que rola, é que o Dorival Júnior gosta muito do Rony e quer contar com ele. E cara, assim, não vou falar que ele vai comer a bola lá, vai jogar pra caramba, não acho isso. Acho que vai manter meio que o mesmo nível que ele teve no Atlético Mineiro, mas ele combina com o Corinthians, cara. Não é loucura dizer, ele combina com o Corinthians, negócio de ter mais raça que técnica. O Romero é um bom exemplo, né? Talvez o Rony seja o Romero aí novo deles, que era um jogador que tinha muito mais raça que técnica. Aí, em algum momento ou outro você faz um gol, isso aqui na Romero tem bastante gols lá, inclusive. Então o Rony é meio que o mesmo perfil, assim, do Romero. Então, mano, eu acho que ele vai acabar... Eu não sei se vai cair nas graças e tal, porque, assim, se esforçar ele vai, mas aí tem que ver a parte técnica, né? E aí você imagina, né? Ele e Yuri Alberto, que o Yuri Alberto eu ainda não entendi, eu quero que você fale o que você acha. Se o Yuri Alberto é muito bom, se ele é o melhor jogador do Corinthians, porque assim, ele consegue fazer uns golaços contra o Santos, ele fez uma jogadaça, driblou todo mundo, sofreu pênalti, perdeu o pênalti, depois ele faz um golaço. E ele, pô, o Yuri ele perdeu 3 pênaltis seguidos, viu? Ele perdeu contra a gente, perdeu contra o Flamengo e perdeu agora contra o Santos. Eu acho que deve ter até mais algum aí, mas contra a gente, se não me engano, ele perdeu na Copa do Brasil, vocês podem confirmar, vocês são melhores de memória, mas com a bola rolando, ele tinha perdido contra a gente na Copa do Brasil, que a gente não aproveitou, né? É impressionante também, né? E perdeu aquele contra o Flamengo, aquela cavadinha bizarra e tal, só que, mano, aí ele vai e faz gol pra caramba. Então, assim, ele é esse meio termo. Então ele já proporciona muito entretenimento. Agora imagina ele junto com o Rony. Vai, não sei, viu? Mas aí eu quero saber de vocês, cara, como que fica vocês a questão do Rony, assim. Não sei se dá pra falar se o Rony é ídolo de alguém, assim. No meu não é, mas não sei se é de alguém. Então não quero aqui também ser fiscal de idolatria, que cada um tem seus ídolos aí no futebol. É uma parada muito pessoal, né? Sei lá, quem, dependendo da idade, né, sei lá, vamos supor que a pessoa completou ali os seus 10, 11 anos na hora que o Rony
chegou no Palmeiras. Essa pessoa, né, esse adolescente viu o Rony, né, fazer de ganhar de tudo no Palmeiras e tal, jogar muito bem e não tinha muitas referências, porque ele era muito novo antes. Então, às vezes, essa pessoa tem o Rony como ídolo, pelo menos como uma referência aí. E eu quero saber, cara, tanto se você tem o Rony como alguma referência ou não, como que você entende isso e acha normal? Eu vou falar da minha parte, acho normal. Se o Rony chegar lá só jogar a bola dele, tá tranquilo, né? Não pode chegar, ficar provocando, né? Se fizer gol, eu nem me preocupo se comemorar, mas sabe, comemorar demais até, você sabe como que, a gente sabe como que é, a gente tem jogador que trocou de lado e que nunca foi problema, e tem jogador que trocou de lado e que, mano, foi sempre muito, tipo, o Gabriel, muito bizarro que ele fez, o Roger Guedes, né, não tem necessidade, vai lá, joga sua bola e boa, né, cada um que segue, o Rony já não cabe no Palmeiras há muito tempo, o Corinthians vive outro momento, o Corinthians deve gastar muito pouco essa janela aqui, porque não tem dinheiro, né, meio que já fez loucura quando trouxe o Memphis, segurou o Yuri e tal, e agora o Rony. Mas é isso, né, cara? Eu queria falar disso aqui que não tem como deixar passar, né? Vamos falar de Palmeiras e São Paulo aí, cara. Palmeiras e São Paulo que acontece hoje às 18h30 na Arena Barueri pelo Paulistão. Situação complicada aí dos dois, né? Dá pra falar que dos dois é complicado e hoje a transmissão é exclusiva, tá? TNT e HBO Max. A TNT você consegue ver ali os dois conseguem ver na TV, né? Mas a TNT é TV mesmo, TV fechada, e a HBO Max é streaming, né? Então você pode ver no computador, pode ver na Smart TV também. Você que escolhe, né? Vamos já para provável escalação. A gente já falou bastante desse jogo, mas só pra gente fixar aqui, ó, Carlos Miguel, Gustavo Gomes e Bruno Fux, Kelvin Piquerez, Luiz Pacheco e Marlon Freitas, estou colocando o Pacheco aqui como titular, espero que seja mesmo. Alan Maurício, Vitor Roque e Flaco Lopes, aí a provável escalação do Palmeiras, né? Ausência Paulinho, Facundo Torres, os caras colocaram aqui que tá com lesão, mas já foi embora. Andrés Pereira tá na transição ainda. Pode ir, porque o Palmeiras não divulga relacionados, né? Então pode ser que o Andrés Pereira pinte ali no banco e tal. Lucas Evangelista e Figueiredo, que a gente sabe também que tá fora, não tem ninguém pendurado. E aí o São Paulo tem uma ausência importante, ó. Provável escalação do São Paulo: Rafael, Alan Franco, Arboleda, Mike e o Wendel. Aí na meia: Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, que era do Mirassol, Luciano, Ferreirinha e Tapia. Aí quem tá fora, Lucas. O Lucas fica fora, preservado. Eu acho impressionante o time perto da zona de rebaixamento do Paulista, fora da zona de classificação. O cara, o principal jogador do time, ele fica fora porque ele não joga no sintético. Aí me complica também, né? Aí como que você vai defender? Como que alguém defende? Como que alguém acha normal? A pessoa que torce pro time, na hora que ele precisa do principal jogador, o cara não joga porque, ai meu Deus, eu não jogo no sintético. Cara, pelo amor de Deus, cara. E tem gente que acha que, mano, ok, realmente, ele não tem que jogar mesmo. Não é assim que funcionam as coisas. O Lucas já se machucou no sintético, é verdade, mas já se machucou no normal também, viu? Já se machucou no natural. Infelizmente acontece. A gente tem exemplo aqui agora, ó, do Lucas Evangelista. Ele se machucou na Fonte Nova, né? Contra o Bahia, que o gramado tava zoadaço, no gramado natural, né? Então, assim, pode acontecer em qualquer gramado. Não é um problema nosso. E falando sinceramente, mano, pelo que eu tenho acompanhado os jogos, ele nem, assim, é um desfalque, né? Claro, é melhor não ter o Lucas ali pra gente se preocupar. Mas ele não vem jogando muita bola também no gramado natural, não. Ele estava ali no jogo contra a Portuguesa que eles perderam e não fez muita diferença. O Lucas, que teve problemas sérios aí de lesão, né? Geral, aí também teve a questão do departamento médico do São Paulo, meio que acelerou, não acelerou a recuperação dele, acabou ficando assim uma parada assim que parece que ele nunca tá 100%, né? A impressão que eu tenho é que o Lucas sempre tá sendo preservado pra ficar 100% e ele nunca fica 100%. Aí é uma parada que não é culpa do gramado, né? Mas é isso, São Paulo e Palmeiras é isso que a gente passa rápido. Mas vamos falar de Veiga, cara, uma possível saída aí. Que, mano, infelizmente não tem muito o que a gente fazer, o Veiga é ídolo, mas chegou ao fim de ciclo, né? E a gente vai trazer para vocês. Mas por falar em ciclo, todo ano, né? Você tem o ciclo de pagar as contas no começo do ano, IPVA, IPTU, tem tudo, mas você tem alguém para te ajudar. Você pode pagar esse IPVA sem dor de cabeça e parcelando em até 12 vezes com o aplicativo Gringo, o melhor amigo do motorista aí. A gente tem trazido para vocês nos últimos dias. Você pode, claro,
parcelar IPVA, mas você pode também checar multa, né? Também pode parcelar aí licenciamento e até 12 vezes no cartão, e você pode também emitir sua CRLV e sua CNH digital pelo aplicativo, tá? Então fica ligado porque é um aplicativo que ajuda demais e não se preocupa, tá? Porque o Gringo é credenciado pelos principais órgãos de trânsito, garantindo que seus pagamentos sejam feitos com segurança. Então, ó, QR Code aqui na tela, link fixado no comentário e na descrição para não ter desculpa. Você consegue baixar o aplicativo de graça, tá? Você baixa o aplicativo de graça e aí você resolve todas essas pendências aí para não ter nenhum problema aí durante o ano, organizar seu fluxo de caixa e ficar tudo certo, beleza? Gringo, o melhor amigo do motorista, QR Code na tela aqui, baixa o aplicativo que é de graça. Vamos falar agora então sobre ciclos, né, que a gente tá falando, vamos falar sobre Rafael Veiga, cara, como que tá aí a situação do Rafael Veiga, ó. Informação do nosso palestra aqui, recente aqui, eu tô gravando agora 1h52, soltaram 1h12, assim, então 40 minutos aí, meia hora de notícias, já tinha rolado no México, muita gente dando praticamente como certo, mas aí eles trouxeram aqui, ó, Palmeiras e staff de Rafael Veiga alinham condições para negócio com a América do México avançar, tá? Então, assim, qual que é a questão? O nosso palestra aqui apurou que desde a última sexta-feira o staff do jogador e a diretoria do futebol do Alviverde estão em constante conversa a fim de alinhar todas as condições como valores, para que o negócio seja para que o negócio avance. E a gente já falou aqui dos valores, né? Na casa dos 60 milhões de reais, aí até um pouquinho mais. E aí, qual que é a questão? O Palmeiras não quer que a conversa fique, sabe, se arrastando, demorando para acontecer, até pela questão de desgaste, né? O Rafael Veiga poder sair bem e tal. Então, assim, ao que tudo indica, nos próximos, não sei se nas próximas horas, mas nos próximos dias é muito provável que o Rafael Veiga seja realmente novo jogador do América do México e saia do Palmeiras aí, está por detalhes assim praticamente, né? A gente viu aí na prévia, a gente nem tem o Rafael Veiga, vamos ver, como eu falei, o Palmeiras não divulga relacionados, então não dá para saber se ele vai estar, talvez no banco e tal, mas ao que tudo indica, se tiver também, né, pode ser que seja o último jogo dele, a gente vai ficar de olho nisso também. E, cara, assim, não tem que falar, né, mano? O Rafael Veiga é ídolo. A gente tá falando do Rony até agora. Pra mim, do Veiga não tem discussão. Não sei se alguém não considera o Rafael Veiga ídolo, mas, assim, até tem os títulos dele aqui, ó. Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Paulista, Supercopa, Recopa, 383 partidas, 109 gols e 11 títulos conquistados. Cara, é muita coisa, muita coisa. E, claro, a questão da identificação, dele ter sido torcedor mesmo do Palmeiras de arquibancada e tal, tem a história com o pai, com o avô, que já emocionou muita gente. Todas as conquistas, ter chego aqui, depois ter sido emprestado e voltado e dado a volta por cima, e depois conquistar o que conquistou, a gente realmente, mano, eu serei eternamente grato ao Rafael Veiga. Vários gols em clássicos, né? Ele tem, eu posso estar errado nos números, mas teve alguns dados recentes aí que ele tinha, tipo, acho que 7, 8 gols contra todos os rivais, tipo, sei lá, 8 gols contra o Corinthians, 8 contra o São Paulo, 8 contra o Santos. Pode não ser exatamente isso, mas era tipo isso. Fora os gols em finais, né, que não tem o que falar, Libertadores, gols em finais, gols decisivos no Brasileiro, né, que é pontos corridos, assim, cara, baita jogador, assim, que a gente teve a sorte de acompanhar no Palmeiras, e é fim de ciclo mesmo, cara, porque, assim, dá a impressão que realmente, né, a parada não vai mesmo, qualidade ele ainda tem, tanto que ano passado precisamos dele, e ele correspondeu ainda, né, ali na semifinal da Libertadores, mas realmente dá a impressão que não vinha mais, e tem a questão do dinheiro também, de conseguir uma grana com ele ainda, né, se você deixar se arrastar, talvez você não consiga. E é isso, cara, realmente Rafael Veiga aí muito perto da saída, dá aquela tristeza, aquele aperto no coração por causa dessa questão da idolatria, essa questão do carinho que a gente tem por ele, pela família, por toda a história que ele tem no Palmeiras, mas faz parte, né, cara, faz parte, já saiu aí Gabriel Menino, nossa, por que eu falei Gabriel Menino? Eu pensei em Zé Rafael, mas o Gabriel Menino tem sua história, é tipo o Zé Rafael que fez parte um pouquinho dessa remontada, né, depois ele chegou com muita gente, né, que em alguns anos depois ganhou muita coisa, a gente teve a saída do Everton recente,
Quando for o Gustavo Gomes também vai ser complicado. Enfim, a gente teve muita saída de muito jogador importante aí, recente do Palmeiras, e agora o Rafael Veiga acho que é o principal, né? Acho que é o principal. Para a questão dos gols e pela questão da identificação, então acho que é o principal jogador aí que deve sair do Palmeiras desses últimos anos e vai fazer falta. Tipo, eu posso dizer que ele já faz falta, né? Que aquele Rafael Veiga que a gente quer, que a gente gosta, e realmente faz um tempo que não tem, então a gente já vê como que faz falta um jogador como ele. E os caras lá do México, pô, a torcida, né? Os caras ali estão malucos, né? Estão felizes pra caramba, porque realmente é um jogador que eles sabem que rendeu muito aqui, deve render bastante lá. O Luan tá muito bem lá, né? No Toluca. E agora ele vai ser rival do Luan, olha só que loucura, né? Beleza, então é isso. Deixa seu comentário, seu like, sua inscrição no canal, muito importante. Um vídeo mais rápido aqui, com essas informações durante o dia. Também falar rapidinho do Choque Rei. Depois do Choque Rei a gente volta, tá? Então deixa sua inscrição aí, fica ligado. E tem live, tá? É importante lembrar também, tem live pré-jogo que a gente já tá virando tradição, então fica de olho aí. Tamo junto.